Fala povo, a gente vai dar uma olhadinha hoje no Monster Overhaul, que eu considero o melhor livro dos monstros desde o livro dos monstros do AD&D segunda edição. Então vai dar uma caminhada, vai pra academia, relaxa, pega uma pipoquinha e vem comigo. Antes de tudo, dá aquele like, subscribe, manda esse vídeo pro seu amiguinho que a gente vai dar uma olhada em alguns monstros muito doidos para você usar na sua campanha. E a primeira coisa que a gente consegue notar é que o livro é cheio de tabelas aleatórias para ajudar o mestre a criar aventuras usando esses monstros. Por exemplo, aqui você pode ter as jogadas de reação ou as razões para o encontro. Por exemplo, se o monstro é bestial, ele pode estar em disputa territorial, ele pode estar com fome, ele pode estar nervoso porque ele foi assustado, entendeu? Se ele for inteligente, ele pode estar querendo vingança, ele pode estar oferecendo uma aliança, ele pode estar confundindo você com outra pessoa, sabe? E o livro é cheio dessas tabelinhas. E aqui tu pode ver a arte, que ela é muito bonita e toda em preto e branco. O livro também traz encontros aleatórios, e com ele você tem homens ou presságios para avisar os jogadores que tipo de encontros que eles vão enfrentar. Por exemplo, aqui no número 10 você tem um mago discutindo com um bárbaro, enquanto um D4 aventureiros associados assistem. E o homem ou presságio desse encontro é o brilho de magia ameaçadora, galhos quebrando, vozes elevadas e cuspidas. Tudo isso para botar os jogadores no clima do que está acontecendo ou do que vai acontecer nesse encontro aleatório. O livro também traz, não para todos os monstros, mas para aqueles necessários, mapas de vilas genéricas, de lares dos monstros, de covis do dragão. Por exemplo, aqui a gente tem uma vila genérica e uma taverna genérica, além de castelos e outro tipo de coisa. E esses mapinhas servem para você usar como base, entendeu? Quando os jogadores estão numa taverna, eles querem saber onde são as saídas, o que eles podem usar no combate ou alguma coisa assim. A mesma coisa vale, por exemplo, para uma torre de mago ou o covil de um beholder. Embora eles mudaram o nome do Beholder e do Devorador de Mentes para não ter copyright, né, galera? E aqui é uma coisa um pouco confusa, mas criativa e meio difícil de usar porque tu vai ter que se acostumar. O livro é dividido em 20 capítulos, que não são por ordem alfabética, são temáticos. Eles são divididos entre pessoas, dungeons, dragões, bestas pensantes, bestas heráldicas, Primeval é tipo dinossauro, assim, sabe? Elemental, divino, escuro e maligno, um mago ou fez, que é tipo umas bestas que tu não consegue encaixar em nenhum lugar. Ele divide também por estações e por locais, assim como florestas e montanhas. Você pode ter um monstro baseado na estação, como inverno, ou você pode ter um monstro baseado numa montanha, que você encontra geralmente gigantes. Então o zumbi tu não vai encontrar no Z, tu vai ter que procurar no local apropriado ali, onde ele está, que é Dark Maligno. Esse é um livro genérico, ou seja, ele não é feito para um sistema só, ele é feito para vários sistemas baseados em D&D, em todas as edições de D&D. Então, tirando PVs e dano, que é uma coisa que é bem constante nas edições de D&D, você não vai ter muita mecânica, mas você vai ter uma descrição do que o monstro pode fazer, ou do que o monstro é. E agora a gente vai dar uma olhadinha no meu monstro favorito desse livro, que é o Lich. Ele começa a descrição pela aparência, ou seja, é um esqueleto com olhos ardentes e alfinetados, mantos podres, bugigangas místicas e uma áurea palpável de magia crua. E isso tu vai ter para todos os monstros, incluindo a voz, o que ele quer, a moralidade, tudo isso tu vai ter para todos os monstros. E a voz do Lich é reverberante, arcaica, ameaçadora e educada. E ali tu vai ter o que o Lich quer, que geralmente é atingir o seu objetivo. Porém, o autor do livro, Scarpus, ele vê que o Lich ele não tem as necessidades normais de uma pessoa comum. Ele é um imortal, assim, ele não precisa comer, dormir, ele não tem sono, ele não tem as emoções normais de um ser humano. Então, a mente do Lich é focada em um objetivo esotérico bizarro, entendeu? Para ele se manter são. Geralmente é alguma coisa tipo apagar o sol ou que todas as criaturas se tornem mortas-vivas no mundo, alguma coisa nesse estilo que seja muito difícil de obter e que com certeza ele vai passar a campanha inteira dele tentando cumprir esse objetivo. E sim, ele tem uma tabelinha com exemplos de objetivos para o Lich.
Continuando, o sistema de D&D, ele não tem uma moralidade fixa. Por exemplo, na primeira edição era caos, ordem e neutralidade. Na segunda edição, no AD&D, tinha 9 moralidades, entendeu? Então, o Skerpos, a pessoa que fez isso daí, esse livro dos monstros, ele pensou em descrever a moralidade do Lich. Assim como ele descrever também a inteligência dele, não em números, porque os números eles variam, mas como a inteligência dele funciona. Então a gente vai ler agora. Então tu descreve a moral dele como incansavelmente comprometido, raramente solidário, e a inteligência dele como, além do gênio convencional, totalmente convencido de sua própria superioridade, pode ver através de ilusões, embora possa se divertir fingindo que não. A classe de armadura é a mesma coisa. No D&D anterior, a classe de armadura baixava, tentava chegar a 0 CA, que era uma CA alta, entre aspas. E agora uma CA 20, por exemplo, é uma CA muito forte, entende? Então ele pôs a armadura como, por exemplo, armadura completa mais escudo. Essa é a CA do Lich. Tu vai ter sempre a armadura completa mais escudo em qualquer um dos teus cenários, qualquer uma das edições de D&D ou variáveis, entendeu? Você também vai ter vários tipos de filactérias e vários jeitos de destruir essa filactéria. E ele também oferece exemplos de Lichs, como o Skullbane e o Tirano de Belt, cujo objetivo é a sociedade urbana perfeita. O projeto atual dele é o projeto de encanamento. O problema atual é golems de escavação obedientes têm acidentalmente escavado uma cidade subterrânea e há chumbo derretido por toda parte. O tirano declarou os habitantes da cidade são ilegais. E aqui um covil genérico de um Lich. E aqui a gente pode ir para os elementais, que eu vou mostrar o meu elemental favorito, que eu achei muito louco, que é o Sandwalker, que é uma pessoa feita de areia. O único objetivo dela é drenar a umidade de dentro das pessoas, a se alimentar da umidade delas. Basicamente eles vivem no deserto. Esses elementais se movem na areia como se a areia fosse água. E uma das coisas mais legais dele é que enquanto eles estiverem em contato com a areia, eles regeneram todos os PVs, eu digo todos, em um turno. Ou seja, você precisa matar ele com um golpe ou vários jogadores precisam atacar ele ao mesmo tempo para ele ser destruído antes que ele se regenere. E quando ele é destruído, ele explode em um monte de areia que dá sono nas pessoas. Então, por exemplo, tu pode destruir um e teus personagens caírem dormindo, ou seja, e eles podem ser atacados e drenados da sua umidade por outros. Imagina você tá numa caravana e você encontra várias barracas com as pessoas drenadas, assim, e daí tu pensa assim, ó, cara, esses caras estão por perto, tá ligado? Vai ser foda. E isso é legal porque, ele não é só um saco de PV, você precisa de estratégia para derrotar eles. Uma das coisas legais que o Skerpos fez esse livro, é que criaturas que não precisam de nada, ele botou objetivos para elas, entendeu? Por exemplo, os elementais aqui, cada um tem uma tabelinha de coisas que eles estão buscando. Por exemplo, um grande elemental da água poderia desejar uma ponte removida. Ele não consegue destruir essa ponte por si mesmo, então ele precisa de ajuda para destruir essa ponte. E além das criaturas normais do livro dos monstros, tu tem criaturas novas, como a Mandrágora, cuja habilidade é, se ela se sentir ameaçada, no primeiro turno ela vai começar a inalar. E daí tu tem que eliminar ela rápido, porque durante os próximos 6 turnos ela vai começar a gritar e tu vai tomar 3d6 de dano psíquico por Mandrágora o turno inteiro. Se tu tapar os teus ouvidos ou passar no teste de resistência, tu toma metade do dano. Então, imagina várias mandrágoras fazendo isso. Você provavelmente vai perder o personagem. E como sempre na tabelinha do lado, tu tem as variantes da mandrágora. E além disso, quase todos os monstros têm um capítulozinho de um menu do que acontece se você come esse monstro. Além do sabor, você rola um D10 para saber o efeito que comer o monstro dá. Em geral, se tu rola baixo é um efeito horrível, e se tu rola alto é um efeito positivo. Tu pode até, em alguns casos, como o caso de algumas criaturas mágicas, pode ganhar atributos permanentes. Mas no caso da Mandrágora, você pode se curar ou ter alucinações. Eu, por exemplo, faria um teste de inteligência ou sabedoria para fazer
as partes dos monstros e rolar 2 ou 3 vezes na tabela para ter um resultado melhor ou pior de acordo com o teste. Mas isso aí eu mestrando, né? Resumindo, eu acho que esse livro dos monstros é um dos melhores desde o livro dos monstros do AD&D. Por quê? Porque primeiro tu tem um roleplay, que é a parte da voz, é a parte como o monstro pensa, é a parte da aparência dele, a parte como ele se organiza, que tu tem ali. Tu tem também a parte tática do monstro, por exemplo, o que eu falei da mandrágora, que ela no primeiro turno ela vai inspirar para depois gritar, ou como eu falei no Sandy People lá, que ele, enquanto ele estiver em contato com a areia, ele vai se regenerar, entendeu? Essa é a parte tática, entendeu? Como tu vai ter várias coisas auxiliando o mestre, como os mapinhas, como o encontro aleatório, que vai te ajudar a construir uma aventura boa para os teus jogadores. E mesmo assim tu vai ter uma tabela, por exemplo, de 1d6 esqueletos, 1d100 esqueletos, 1d100 aventureiros ou 1d100 goblins, que tu vai poder utilizar e descrever para os teus jogadores sem precisar ficar parado, pensando, raciocinando, cogitando. Tu simplesmente vai lá e joga na tabela, entendeu? E além disso, esse livro são 300 páginas e ele tem 200 e poucos monstros. Claro que nem todos os monstros têm ilustração, mas mesmo assim é muito monstro bom para tu usar, entendeu? E o fato dele ser genérico, tu só precisa ver mais ou menos qual é a jogada de ataque, ver a CA, entendeu? Mas isso não é muito problema para um mestre relativamente experiente, entendeu? Que é provavelmente a pessoa que está comprando esse livro. Basicamente é isso aí, deixa um like, subscribe e até a próxima, galera. Valeu!